2. Diário de Jonathan Harker. Continuação. 5 de maio. Devo ter adormecido, porque se estivesse completamente acordado, eu teria notado que nos aproximávamos de um lugar extraordinário. Na escuridão, o pátio parecia ser de um tamanho considerável, e como dele saíam vários corredores negros com grandes arcos arredondados, talvez parecesse maior do que realmente era, mas ainda não tive a oportunidade de vê-lo à luz do dia. Quando a carruagem parou, o cocheiro saltou e me ajudou a descer. Mais uma vez pude comprovar sua notável força. Sua mão parecia uma prensa de aço que poderia destruir a minha se quisesse. Tirou minhas coisas do carro rapidamente e as colocou no chão, ao meu lado, enquanto eu permanecia perto de uma grande e velha porta incrustada na parede de pedra maciça. Através da tênue luz, consegui ver ainda que a pedra estava esculpida, mas as esculturas já estavam desgastadas devido ao tempo e às chuvas. Enquanto eu permanecia de pé, o cocheiro voltou ao seu lugar na carruagem, agitou as rédeas e num instante desapareceu. Fiquei onde estava em silêncio. Não sabia o que fazer. Não havia sinais de campainha, e minha voz, com certeza, não conseguiria atravessar aquelas paredes sombrias e janelas escuras. A espera me pareceu não ter fim, e as dúvidas e os temores começaram a me assaltar outra vez. Que lugar era esse? E que classe de pessoa morava aqui? Em que lúgubre aventura eu havia embarcado? Aquele incidente seria normal na vida de um assistente de advogado enviado para explicar a compra de uma propriedade em Londres a um estrangeiro? Assistente de advogado. Mina não gostaria disso. Melhor, advogado, pois antes de sair de Londres havia recebido a notícia de ter passado nas provas, de tal modo que agora eu era um advogado de fato e de direito. Comecei a esfregar os olhos e a me beliscar para ver se estava mesmo acordado. Tudo parecia ser um grande e terrível pesadelo e esperava despertar de uma hora para outra na minha casa, com a aurora brilhando através das janelas. Assim, como já me aconteceu em outras ocasiões depois de trabalhar demais no dia anterior. Infelizmente, minha pele respondeu à prova do beliscão, e meus olhos não se deixavam enganar. Não havia sombra de dúvida de que estava acordado. E nos Cárpatos, tudo que eu poderia fazer era ter paciência. De repente, escutei pesados passos que se aproximavam por trás da grande porta e vi, através das fendas, o brilho de uma luz. Ouvi o barulho de correntes e o rangido de pesados ferrolhos. Uma chave girou fazendo o conhecido barulho produzido pela falta de uso, e a imensa porta se abriu. Apareceu um homem alto, já velho, bem barbeado, com um bigode branco. Estava vestido de preto da cabeça aos pés, sem nenhum pingo de cor em todo o figurino. Tinha na mão uma antiga lamparina de prata, na qual uma chama queimava sem proteção, jogando grandes e onduladas sombras ao flutuar pela porta aberta. O velho me fez um aceno com sua mão direita, em um gesto cortês, e falou em excelente inglês, ainda que com um sotaque estranho. Seja bem-vindo à minha casa. Entre com liberdade e por sua própria vontade. Não fez nenhum movimento para se aproximar, ao contrário, permaneceu imóvel como uma estátua, como se seu gesto de boas-vindas o tivesse fixado na pedra. No entanto, no instante em que eu pisei além do umbral da porta, deu impulsivamente um passo até mim e, estendendo a mão, segurou a minha com uma força que me fez retroceder. Um efeito potencializado pelo fato de sua mão estar fria como gelo, como a de um homem morto. Disse outra vez: Bem-vindo à minha casa. Venha livremente, vá a salvo e deixe um pouco da alegria que traz consigo. A força do aperto de mão era tão parecida do cocheiro, cujo rosto não pude ver, que por um momento duvidei não se tratar da mesma pessoa. Então, para me assegurar, perguntei: Conde Drácula? Ele se inclinou gentilmente ao me responder: Eu sou Drácula, e lhe dou as boas-vindas, Sr. Harker, na minha casa. Entre. A noite está fria e com certeza o senhor precisa comer e descansar. Enquanto falava, colocou a lamparina sobre um suporte na parede, saiu e pegou minha bagagem antes que eu pudesse evitar. Eu protestei, mas ele insistiu. Não, o senhor é meu hóspede. Já é tarde e meus serviçais não estão a postos. Deixe que eu mesmo me preocupe com seu conforto.
Ele insistiu em carregar minhas coisas ao longo do corredor. Em seguida, subiu uma grande escada em caracol. Nossos passos ressoavam com força no piso de pedra. Por fim, abriu de um só golpe uma pesada porta. E eu tive o prazer de ver um cômodo muito bem iluminado no qual estava posta uma mesa para a ceia. Na lareira, a lenha ardia em um fogo alto e acolhedor. O conde atravessou o quarto e abriu outra porta que dava para um pequeno cômodo, que à primeira vista parecia não ter janelas, iluminado por uma simples lâmpada e que dava acesso a outro ambiente muito agradável, aquecido pelo fogo de outra lareira. O conde deixou minha bagagem e se retirou, dizendo antes de sair: "O senhor necessita, depois de sua viagem, refrescar-se um pouco e arrumar suas coisas. Espero que encontre tudo o que deseja. Quando terminar, venha comer." A luz e o calor das boas-vindas com que o conde me dispensou pareceram dissipar todas as minhas dúvidas e medos. Então, estando novamente em meu estado normal, descobri que estava um pouco morto de fome. Arrumei-me o mais rápido que pude e entrei na saleta onde faria minhas refeições a partir de agora. A ceia já estava servida. Meu anfitrião estava de pé ao lado do fogo, reclinado contra a lareira de pedra. Fez um movimento gracioso com a mão, mostrando a mesa, e disse: "Eu peço que se sente e ceie como melhor lhe aprouver. Espero que o senhor me perdoe por não acompanhá-lo, mas já jantei e geralmente não ceio." Entreguei-lhe a carta selada que o Sr. Hawkins me havia encarregado. Ele a abriu e a leu com seriedade. Em seguida, com um sorriso encantador, a devolveu e me pediu que a lesse. Pelo menos um trecho me deu grande prazer. "Lamento que um ataque de gota, doença da qual estou sofrendo constantemente, faça com que me seja absolutamente impossível efetuar qualquer viagem por algum tempo. Mas me alegra dizer que posso lhe enviar um substituto eficiente, uma pessoa na qual tenho a mais completa confiança. É um homem jovem, cheio de energia e talento, com uma grande disposição. É discreto e silencioso, e tem crescido e amadurecido sob o meu comando. Ele está preparado para atendê-lo como o senhor quiser durante sua estadia nessa cidade." O próprio conde retirou a tampa da travessa e de imediato ataquei um excelente frango assado, com um pouco de queijo e salada, e uma garrafa de um antigo Tokay, do qual bebi 2 taças. Essa foi minha ceia. Durante o tempo em que estive comendo, o conde me fez muitas perguntas sobre minha viagem, e eu comuniquei sobre tudo o que havia acontecido. Terminei de cear. Meu anfitrião aproximou uma cadeira do fogo e comecei a fumar um cigarro que ele havia me oferecido ao mesmo tempo em que se desculpava por não fumar. Assim tive a oportunidade de observá-lo e percebi que sua fisionomia tinha rasgos bem acentuados. Seu rosto era forte, muito forte, aquilino, com um nariz fino e uma testa ampla. Suas sobrancelhas eram arqueadas e espessas, quase se encontrando. Seu cabelo, grisalho apenas nas têmporas, era tão abundante que parecia cachear devido à sua profusão. A boca, pelo que se podia ver debaixo do grosso bigode, era fina e tinha uma aparência muito cruel, com dentes brancos e pontudos que sobressaíam através dos lábios rudes, demonstrando uma vitalidade singular em um homem de sua idade. Quanto ao resto, bem, suas orelhas eram pálidas e extremamente pontudas na parte superior. O queixo era grande e forte, e as bochechas firmes, ainda que magras. Durante a ceia, observei os dorsos de suas mãos enquanto descansavam sobre seus joelhos e me pareceram muito brancas e finas. Mas vendo-as de perto, não pude evitar notar que eram bastante toscas, grandes e com dedos rechonchudos. Coisa esquisita. Havia pelos no centro de suas palmas. As unhas eram grandes, finas e pontiagudas. Quando o conde se inclinou até mim e me tocou, não pude reprimir um calafrio. Posso ter sentido seu hálito, que era fétido, mas o certo é que uma terrível sensação de náusea se apoderou de mim e, apesar do esforço que fiz, não consegui evitar. Claro que o conde, notando isso, se afastou e, com um sorriso um tanto lúgubre, que mostrou mais do que seus protuberantes dentes, se sentou outra vez em frente à lareira. Permanecemos em silêncio por uns instantes, e quando olhei para a janela vi os primeiros brilhos da aurora. Uma estranha calmaria envolveu o ambiente, mas ao escutar atentamente, pude ouvir, como se viesse do vale situado mais abaixo, o uivo de muitos lobos. Os olhos do conde brilharam e ele disse: "Ouça-os, os filhos da noite.
Que bela música tocam. Mas vendo, suponho, alguma expressão esquisita em meu rosto, se apressou em acrescentar: Ah, Sir, os senhores, habitantes da cidade, não podem penetrar nos sentimentos de um caçador. Logo se refez e disse: Bom, mas a verdade é que o senhor deve estar cansado. Sua cama está pronta e poderá dormir o quanto desejar. Estarei ausente até o entardecer. Assim, durma bem e tenha doces sonhos. Com uma inclinação cortês, se retirou e me deixou só. Estou desconcertado. Duvido, temo, penso em coisas estranhas que eu mesmo não me atrevo a confessar na minha própria alma. Que Deus me proteja, ainda que seja apenas por amor aos meus entes queridos. 7 de maio. Descansei bem nas últimas 24 horas. Dormi até bem tarde, entrando o dia. Quando me vesti, entrei na sala de jantar e encontrei o café da manhã servido. Sobre a mesa havia um cartão que dizia: Tenho que me ausentar por um tempo. Não me espere. D. Sentei e me deliciei com um bom café. Ao terminar, procurei por uma campainha para avisar aos serviçais, mas não encontrei nenhuma. Certamente a casa tem algumas deficiências esquisitas, especialmente se considerarmos as extraordinárias mostras de opulência que me rodeiam. O serviço de mesa é de ouro, e tão belamente ornado que deve ter um enorme valor. As cortinas e os forros das cadeiras e dos sofás, e os cobertores da cama são dos mais caros e belos tecidos. Apesar de, com certeza, terem centenas de anos, ainda se encontram em bom estado. Vi algo parecido a isso em Hampton Court, mas lá as roupas de cama e as cortinas estavam comidas pelas traças. Porém, o mais estranho foi não ter encontrado espelho em nenhum lugar, nem em minha mesinha de canto. Para me barbear ou pentear, me vi obrigado a usar o pequeno espelho que trazia em minha maleta. Também ainda não vi qualquer serviçal, nem escutei ruído algum perto do castelo, exceto o uivo dos lobos. Pouco tempo depois de terminar de comer, não sei como chamar, se desde jejum ou ceia, pois eram 5 ou 6 horas da tarde, procurei algo para ler, já que não queria perambular pelo castelo antes que o conde o permitisse. No quarto não encontrei absolutamente nada, nem livro, nem jornais, nada impresso. Já estava entediado quando vi 2 portas, nas quais não havia prestado atenção, dentro do cômodo. Abri a primeira e me deparei com uma espécie de biblioteca. Tentei abrir a segunda, mas estava trancada a chave. Na biblioteca encontrei, para meu deleite, um vasto acervo de livros em inglês. Havia estantes inteiras cheias deles, edições de jornais e revistas. Em cima de uma mesa, havia muitos exemplares de jornais e revistas ingleses, ainda que nenhum muito recente. Os livros eram dos mais variados gêneros: história, geografia, política, economia, botânica, biologia, direito. Mas todos eram sobre a vida e os costumes na Inglaterra. Havia inclusive livros de referência, tais como o Guia de Londres, o Almanaque de Whittaker, os Códigos do Exército e da Marinha e, o que me deu uma grande alegria, o Código de Leis. Enquanto eu estava entretido com os livros, o conde entrou. Saudou-me de maneira efusiva, perguntando se eu havia tido um bom descanso pela noite. Logo, continuou: Fico feliz que tenha encontrado o caminho até aqui, pois estou seguro de que nesta biblioteca haverá muita coisa que irá interessar ao senhor. Estes companheiros, disse, colocando sua mão sobre uns livros, têm sido bons amigos, e desde alguns anos atrás, quando tive a ideia de ir para Londres, me têm dado muitas horas de prazer. Através deles, aprendi a conhecer a sua Inglaterra, e conhecê-la é amá-la. Tenho um desejo profundo de caminhar pelas ruas cheias de gente de sua poderosa cidade, estar no meio do turbilhão e da pressa da humanidade, compartilhar sua vida, suas mudanças e sua morte, e tudo o que a faz ser o que é. Mas, uma pena, só conheço sua língua através dos livros. Ao senhor, meu amigo, lhe parece que falo bem seu idioma? Conde, lhe disse, o senhor fala muito bem o inglês.
Fez uma reverência. Agradeço, meu amigo, por sua gentileza. No entanto, temo que me encontro apenas começando o caminho pelo qual vou viajar. É verdade que conheço a gramática e o vocabulário, mas ainda não me expresso com fluidez. Insisto, eu disse. O senhor fala de maneira excelente. Nem tanto, respondeu ele. Quero dizer, eu sei que se eu estivesse em Londres, todos ali me tomariam por um estrangeiro. Isso não é o suficiente para mim. Aqui sou um nobre, o povo me conhece e eu sou o seu senhor. Mas um estrangeiro em terra estrangeira não é ninguém. Os homens não o conhecem e não conhecer é não se importar. Eu estarei feliz quando for como o resto, de modo que nenhum homem me pare quando se deparar comigo, ou faça uma pausa ao escutar a minha voz e diga, haha, um estrangeiro. Tenho sido por tanto tempo um senhor, que continuarei sendo um senhor, ou pelo menos ninguém prevalecerá sobre mim. O senhor não veio até mim apenas como agente de meu amigo Peter Hawkins de Exeter para me dar os detalhes sobre minha nova propriedade em Londres. Eu espero que o senhor fique comigo algum tempo para que, por intermédio de nossas conversas, eu possa aprender o sotaque inglês. E gostaria muito que me corrija quando eu cometer algum erro, ainda que pequeno ao falar. Sinto muito ter estado fora tanto tempo hoje, mas espero que o senhor perdoe alguém que tem tantas coisas importantes a fazer. Claro que eu lhe disse tudo o que se poderia dizer quando temos boa vontade com alguém, e lhe perguntei se poderia entrar naquele quarto quando desejasse. Ele respondeu que sim e completou. O senhor pode ir onde quiser no castelo, exceto aos cômodos cujas portas estão fechadas à chave, onde, claro, o senhor não irá querer entrar. Há uma razão para todas as coisas serem como são, e se o senhor enxergasse com meus olhos e tivesse o meu conhecimento, possivelmente entenderia melhor. Eu assegurei ao conde que assim seria, e ele terminou. Estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossa maneira de ser não é como sua maneira de ser, e haverá muitas coisas estranhas para o senhor. Pelo que o senhor me contou de suas experiências, já sabe um pouco sobre quais coisas esquisitas eu possa estar falando. Isso levou a uma longa conversa, e era evidente que ele queria falar, ainda que fosse apenas por falar. Fiz muitas perguntas sobre as coisas que já haviam me acontecido, ou das quais eu já havia tomado nota. Algumas vezes, ele se esquivou ou mudou de assunto simulando não me entender, mas geralmente respondia a tudo que eu lhe perguntava da maneira mais franca. À medida que o tempo passava, eu ia me sentindo mais confiante. Então lhe perguntei sobre alguns dos acontecimentos esquisitos da noite anterior, como, por exemplo, por que o cocheiro ia aos lugares onde a chama azul aparecia. Ele me explicou que era uma crença comum que em certa noite do ano, de fato a noite passada, quando os maus espíritos, segundo se acredita, têm poderes ilimitados, aparecesse uma chama azul em qualquer lugar onde tenha sido escondido algum tesouro. Que tesouros tenham sido escondidos na região pela qual o senhor passou durante a noite é algo do qual não podemos duvidar. Mas como é possível, eu perguntei, que tanto tempo tenha passado sem o tesouro ser descoberto? O conde sorriu, e seus caninos, grandes e pontudos, se mostraram altivos. Porque o camponês é no fundo de seu coração um covarde e um imbecil. Essas chamas só aparecem em uma noite, e nessa noite nenhum homem desta terra, se puder evitar, atreve-se a sequer espiar pela porta. E meu querido amigo, ainda que espiasse, não saberia o que fazer. Asseguro-lhe que sequer o cocheiro que o senhor afirma ter marcado os lugares da chama saberá onde procurá-la durante o dia. Até o senhor, me atrevo a afirmar, não seria capaz de encontrar este lugar outra vez, certo? Sim, é verdade, eu disse. Não tenho a mais remota ideia de onde poderia procurar. Mudamos de assunto em seguida. Vamos, ele disse. Me conte sobre Londres e sobre a casa que comprou em meu nome. Desculpando-me por meu esquecimento, fui ao meu quarto pegar os papéis em minha pasta. Enquanto os colocava em ordem,
escutei o tinir de porcelana e prata no outro cômodo, e ao atravessá-lo notei que a mesa havia sido posta e a lâmpada estava acesa, pois já estava bastante tarde. Na biblioteca, as lâmpadas também estavam acesas, e encontrei o conde deitado no sofá, lendo, entre todas as coisas do mundo, um guia inglês de Bradshaw. Comecei a lhe explicar as plantas e os números. Estava interessado por tudo, e me fez uma infinidade de perguntas relacionadas com o lugar e seus arredores. Estava claro que ele havia estudado de antemão tudo o que podia saber sobre a sua vizinhança, pois, evidentemente, ele sabia muito mais que eu. Quando eu chamei sua atenção para este fato, ele me respondeu: Mas, meu amigo, não é necessário que assim seja. Quando eu for para Londres, estarei completamente só. E meu amigo Harker Jonathan? Não, me perdoe. Caio sempre no costume de meu país em dizer primeiro o sobrenome. Bem, meu amigo Jonathan Harker não poderá estar ao meu lado para me corrigir e me ajudar. Ele estará em Exeter, a quilômetros de distância, trabalhando provavelmente em documentos jurídicos com meu outro amigo Peter Harker. Não é assim? Entramos no assunto da compra da propriedade em Purfleet. Logo depois de lhe ter explicado tudo, e já ter a sua assinatura nos documentos necessários, comecei a preparar uma carta para enviar ao Sr. Hawkins. Foi quando ele começou a fazer perguntas sobre como eu havia encontrado um lugar tão apropriado. Então li as anotações que havia feito na época. As transcrevo aqui. Em Purfleet, ao lado da estrada, encontrei um lugar que me parece ser exatamente o solicitado e está com um cartaz de vende-se. É rodeado de um muro alto, de estrutura antiga, construído de pedras pesadas e que não recebe uma reparação já há bastante tempo. Os portões são de carvalho velho e ferro, todo carcomido pelo mofo e a ferrugem. A propriedade é chamada de Carfax, que sem dúvida é uma corrupção do antigo Cathefas, já que a casa tem 4 lados coincidindo com os pontos cardeais. Tem no total 20 acres, completamente rodeados pelo muro sólido de pedra acima mencionado. O lugar tem muitas árvores, o que lhe confere um aspecto lúgubre. Também há um pequeno lago, profundo, evidentemente alimentado por algumas fontes, já que sua água é clara e desliza em uma correnteza agradável. A casa é grande e, creio eu, com sinais de todas as épocas passadas. Eu diria que sua história se remonta aos tempos medievais, pois um lado é de pedra muito grossa e áspera, com apenas poucas janelas abarrotadas de ferro. Parece que a outra parte do castelo está bem próxima a uma capela ou igreja. Não pude entrar nela, pois não tinha a chave da porta, mas tirei várias fotos de diversos ângulos. Existem poucas casas próximas. Uma delas é bem grande, recentemente ampliada para se transformar em um hospício privado. No entanto, do terreno não é possível vê-la. Quando terminei, o conde disse: Fico feliz que seja grande e velha. Eu mesmo venho de uma família antiga e viver em uma casa nova me mataria. Uma casa não se faz habitável em um dia, e depois de tudo, não são poucos os dias necessários para se fazer um século. Também me alegro por haver uma capela de tempos ancestrais. A nós, os nobres da Transilvânia, não nos agrada pensar que nossos ossos possam algum dia descansar entre os mortos comuns. Eu não busco júbilo, nem a brilhante voluptuosidade de muitos raios de sol e águas cintilantes que tanto agradam aos jovens felizes. Eu já não sou jovem. Meu coração, pelos pesados anos que passei velando os mortos, já não está disposto a estes prazeres. Isso se nota pelas muralhas de meu castelo que estão quebradas, permitindo que o vento frio sopre através delas. Amo a sombra e a escuridão, e prefiro, quando posso, estar só com meus pensamentos. De alguma forma, suas palavras e seu olhar não pareciam estar de acordo. Ou talvez a expressão de seu rosto é que fazia com que seu sorriso parecesse maligno e soturno. De repente, desculpando-se, me deixou, mas antes pediu que eu recolhesse todos os documentos. Ficou um tempo ausente e eu comecei a folhear alguns livros. Havia um atlas que estava aberto na página da Inglaterra como se ao acaso. Ao estudá-lo, encontrei alguns lugares marcados com pequenos pontos. Ao examiná-los, notei que um ponto era perto de Londres, do lado oeste. Na verdade, onde sua nova propriedade estava situada. Os outros 2 eram Exeter e Whitby, na costa de Yorkshire.
Passou mais ou menos 1 hora até que o conde regressasse. Ainda com seus livros? Bem, mas o senhor não deve trabalhar o tempo todo. Venha. Disseram-me que sua ceia já está servida. Novamente o conde se desculpou, dizendo que já havia comido enquanto estava fora. Mas, igual à noite anterior, se sentou e conversamos enquanto eu ceava. Depois de comer, fumei um cigarro e o conde ficou comigo, conversando e fazendo perguntas sobre todos os assuntos possíveis, hora após hora. Eu senti que já era bastante tarde, mas não disse nada. Sentia-me na obrigação de satisfazer os desejos de meu anfitrião de qualquer maneira possível. Não sentia sono, já que o descanso da véspera havia me fortalecido. Mas não pude evitar experimentar esse calafrio que nos pega com a chegada da aurora, que também era conhecida como a mudança da maré. Dizem que as pessoas agonizantes morrem, geralmente, nesta hora. Escutamos o canto de um galo chegando com uma estridência sobrenatural através da clara manhã. O conde Drácula saltou sobre seus pés e disse: Bem, já chegou outra vez a manhã. Sou muito rude obrigando-o a ficar acordado tanto tempo. O senhor deve fazer com que nossa conversa sobre a sua querida Inglaterra se torne menos interessante para que eu não esqueça de como o tempo voa. Fez uma reverência e se afastou rapidamente. Entrei em minhas acomodações e abri as cortinas, mas havia pouco o que ver. Minha janela dava para o pátio central e tudo o que pude enxergar foi o caloroso cinza do céu sem nuvens. Voltei a fechar as janelas e escrevi sobre este dia. 8 de maio. Quando comecei a escrever este livro, tive medo de que estivesse explanando demais, mas agora fico feliz de ter entrado em detalhes desde o princípio, pois há algo tão estranho sobre este lugar que só posso me sentir inquieto. Desejaria estar longe daqui ou jamais ter vindo. Se houvesse alguém com quem pudesse falar, acho que isto seria mais suportável, mas não há ninguém, apenas o conde e ele. Temo ser a única alma viva neste lugar. Permito-me ser prosaico, como os fatos podem ser. Isso me ajudará muito a enfrentar a situação. E torço para que minha imaginação não se amotine contra mim. Porque se o fizer, estarei perdido. Digamos de uma vez por todas em qual situação me encontro, ou parece que me encontro. Dormi apenas umas poucas horas e levantei. Pendurei meu espelho na janela e estava começando a me barbear, quando senti uma mão sobre o meu ombro. Assustei-me. Fiquei intrigado por não tê-lo visto, já que o espelho refletia a imagem da totalidade do quarto atrás de mim. Devido ao susto, me cortei, mas não notei no mesmo instante. Depois de responder à saudação do conde, me voltei para o espelho para entender o que acontecera. Desta vez não poderia haver dúvida alguma, pois o homem estava perto de mim e eu podia vê-lo sobre o meu ombro. Mas não. A imagem dele não aparecia no espelho. Todo o quarto por trás de mim estava refletido, mas não havia sinal de nenhum homem, à exceção de mim mesmo. Isto era surpreendente. E somada à grande quantidade de coisas esquisitas que já acontecera, esse vago sentimento de inquietude que tenho quando estou perto do conde começou a aumentar. Neste instante, vi que me havia cortado e um fiozinho de sangue corria por meu queixo. Coloquei a navalha de barbear sobre a mesinha e fui à procura de um esparadrapo. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos brilharam com uma espécie de fúria demoníaca e, de repente, ele se lançou sobre minha garganta. Eu dei um passo para trás e sua mão tocou o colar com o crucifixo. Isso produziu uma mudança instantânea naquele homem, pois a fúria passou tão rápido que eu mal pude acreditar que a tivesse presenciado. Tenha cuidado, disse ele. Tenha cuidado para não se cortar. É mais perigoso do que o senhor possa acreditar, acrescentou, pegando o espelho. Foi essa coisa maldita que armou esta confusão. É uma tola bugiganga a serviço da vaidade humana. Longe com ela. Ao dizer isso, abriu a pesada janela e atirou o espelho, que se fez em cacos, nas pedras do pátio interior situado ao fundo do castelo. Saiu sem dizer uma palavra. Tudo isso era muito desagradável. Agora não sei como poderei fazer a barba, a menos que use o vidro do meu relógio ou o fundo da minha tigela de barbear, que afortunadamente é de metal. O café da manhã já estava posto, mas não encontrei o conde em lugar algum. É estranho que até agora não tenha visto o conde comer ou beber. Deve ser um homem muito peculiar. Depois do café, fiz uma pequena exploração no castelo. Subi as escadas e encontrei um cômodo que ficava de frente para o sul. A vista era magnífica, e de onde eu me encontrava, tinha toda a oportunidade para apreciá-la.
O castelo está localizado à beira de um precipício. Se uma pedra cair da janela, pode descer 1000 pés sem tocar em nada. Tão longe quanto o olho pode alcançar, só se vê um mar de copas de árvores, com uma ou outra fenda terminando em um abismo. E aqui e ali se viam os fios de prata dos rios que passam por profundos desfiladeiros através do bosque. Mas não estou com ânimo para descrever tamanha beleza. Por todo o castelo, apenas portas. Portas e mais portas, todas fechadas à chave. Não há nenhum lugar, à exceção das janelas, pelo qual se possa sair. O castelo é uma verdadeira prisão, e eu sou um prisioneiro.